Olá, amigos, companheiros da doutrina espírita, sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Instituto de Estudos e Práticas Espíritas, o IEP, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Ante a continuidade desse surto de pandemia do Covid-19, optamos por dialogar com os nossos companheiros e amigos através de palestras gravadas, palestras que vão ao encontro de nossas necessidades básicas, necessidades de força, coragem, afeto, amor, proteção, não apenas para nós, mas para nós, para as nossas famílias, para os nossos amigos, para todos que conosco convivem. Então aproveitemos essa oportunidade para alargar os nossos conhecimentos e conhecer mais de nós mesmos e do Evangelho Redentor do Cristo. Antes de iniciar a palestra, coloque um copo com água diante de você e peçamos todos juntos o auxílio da espiritualidade amiga para que, fluidificando a água, coloque nela os fluidos necessários à nossa saúde física, mental, com consequências na nossa saúde espiritual. Mais uma vez, sejam bem-vindos e aproveitem todo esse conteúdo da palestra. Obrigado. Boa noite, meus amigos. Sejam todos bem-vindos à casa de Dr. Bezerra para mais uma noite de conversa. E isso aqui é um diálogo, viu, minha gente? Podem interromper, pode perguntar, que se a gente souber, a gente vai responder, tá? Então, não é uma palestra, é um diálogo acerca do Evangelho de Jesus, mais precisamente do capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Nós vamos conversar mais precisamente sobre culpa, auto-perdão e perdão. Então, de que forma esses três comportamentos nossos dizem respeito ao nosso processo evolutivo, dizem respeito a essa passagem do Sermão da Montanha que nos fala sobre as bem-aventuranças, mais especificamente sobre bem-aventurados os misericordiosos, porque o ato de perdão, o ato de perdoar, o ato de buscar o perdão é considerado um ato de misericórdia para conosco e para aqueles a quem nós ofendemos ou para aqueles que nos ofenderam. Então diz o Evangelho de Jesus: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens suas faltas contra vós, vosso Pai Celestial também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando eles vos ofenderem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Mais adiante, se teu irmão pecou contra ti, cobra-lhe a falta a sós entre ti e ele. Se ele te ouvir, terás ganhado teu irmão. Então, aproximando-se Pedro, disse-lhe: Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão quando tiver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu não vos digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus capítulo 8, versículos 15, 21 e 22. Uma das coisas, sabe, a gente poderia dizer assim, que talvez o grande problema que a gente enfrenta quando a gente fala sobre misericórdia
nós poderíamos dizer que é o sentimento de culpa. O sentimento de culpa que nós temos. É muito difícil para nós a gente entender esse sentimento de culpa, que talvez seja um dos mais intrincados que acontece com todos nós seres encarnados na humanidade terrena. É muito difícil para nós, seres humanos encarnados, lidarmos com perdão. Quer perdão das nossas ofensas, quer perdão das ofensas que os outros fizeram contra nós. Então isso é muito, extremamente difícil. E quando nós fixamos em nossa mente um sentimento de culpa, sabe como é? Sabemos que todo sentimento de culpa necessita de reparação, necessita, para dar equilíbrio às nossas vidas, precisa ser reparado. E nós não sabemos, nós não temos conhecimento suficiente para lidar com esse sentimento de culpa, para lidar com essa questão de, se nós somos ofensores, como é que nós devemos fazer? Aí, frequentemente, o que é que a gente faz? Todas as nossas culpas, que nós reconhecemos como nossas culpas, que nós sabemos que são nossas culpas, nós colocamos ela lá para o fundo da nossa consciência e procuramos não lembrar. A gente faz o seguinte, a gente foge das nossas culpas, a gente foge das nossas responsabilidades. E nesse processo de fuga, nós esquecemos, ou tentamos esquecer, porque as culpas não nos deixam esquecer, que precisamos resgatar esse sentimento, resgatar o nosso equilíbrio, para que esse sentimento se vá embora. E ele fica nos cobrando constantemente, fica retornando à nossa mente esse sentimento de culpa, apontando, olha, você está devendo. Como você quer pousar de bonitinho, de justo, essas coisas, se você sabe que você está falhando? A nossa consciência está dizendo isso para nós mesmos. E a gente se faz de doido e procura não ouvir a consciência e dar segmento na nossa vida. E aí fatos difíceis começam a acontecer conosco e nós não sabemos como lidar com isso. Nós não temos assim a percepção da gravidade disso. E vamos acumulando essas coisas todas, e como a grande parte das nossas culpas as pessoas não tomam conhecimento, então no nosso relacionamento encarnado, elas não percebem que a gente tem esse sentimento de culpa. Mas só que isso aí fica gravado em nós. E quando nós partimos para o mundo espiritual, quando nós retornamos no mundo espiritual, todas as nossas culpas estão gravadas no nosso perispírito. Elas aparecem. Então, qualquer espírito do mesmo nível que o nosso e os superiores conseguem enxergar todas as nossas culpas. Sabem exatamente quem nós somos, aonde nós falhamos, como nós falhamos, porque fica claro que eles veem o nosso perispírito todo marcado pelas nossas culpas. Culpas que pode ser que até a lei humana não veja como culpa, mas a lei divina vê. E ela é que é a lei que vai dirimir todas as dúvidas com relação à nossa vida imortal. A lei humana, na vida espiritual, não tem peso nenhum. A lei divina é que, a gente poderia dizer assim, que qualifica os relacionamentos no mundo espiritual. E aí, o que é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai se colocar diante disso? Sabe como é? Precisamos começar a trabalhar essa questão da culpa através do autoconhecimento. Nós precisamos
desenvolver as 5 formas de conhecimento interior nossa, enquanto nós estamos caminhando com os nossos pares aqui no planeta. Porque esse é o momento de darmos solução à grande maioria dos nossos problemas. Se nós não aproveitarmos essa oportunidade de 90, 100, vamos ser generosos, 120 anos que a gente passa por aqui, vai se tornando cada vez mais difícil para nós. Então a gente tem que desenvolver as nossas competências. Nós temos que procurar nos conhecer para poder trabalharmos essa questão da culpa em primeiro lugar. Então a gente tem que primeiro desenvolver uma autoestima elevada. A autoestima, ela vai fazer com que você se torne, não é aquela autoestima de soberba, mas é de você reconhecer as suas potencialidades. Mesmo que as outras pessoas não conheçam, mas você reconhecer as suas capacidades. Autodisciplina, ou autoestima, autorrespeito. Você tem que ser respeitado como um ser humano. Um ser humano que está em processo de aperfeiçoamento. Ainda não é perfeito, mas um dia será perfeito. Então, autoestima, autorrespeito, autoconfiança. A autoconfiança diz respeito à fé. A fé que nós temos em nós. E se eu confio em mim, eu tenho que confiar muito mais em quem me colocou aqui. Confiar muito mais em Deus. E saber que Ele é um Pai que me ama. E que vai estar sempre me apoiando. Me apoiando naquilo que eu faço de positivo. E naquilo que eu faço de equivocado, Ele vai estar me auxiliando a corrigir. E esse é o momento de corrigir. Esse é o momento de procurar esse autoconhecimento, autoestima, autorrespeito. E por último, o que a gente poderia dizer? Está faltando um, não estou lembrado agora. A maior parte dos espíritos, quando chegam no mundo espiritual, eles, de imediato, eles começam a perceber o volume de culpas que tem contra si. Porque está visível, está perceptível. Então, de imediato, eles começam a aceitar o aconselhamento, o auxílio, o socorro e o amparo dos espíritos superiores, dos espíritos maiores que nós, que já passaram por experiências similares e que vêm nos ajudar a vencermos essas barreiras da culpa. Mas outros tantos, ainda insuflados pela soberba, ainda insuflados pelo orgulho, se negam a fazer esse meia-culpa, se negam a fazer esse exame consciencial e começam a se associar a espíritos equivocados, espíritos umbralinos, espíritos trevosos, até mesmo espíritos abismais, são aqueles mais endurecidos. E começam a assediar os seus pares encarnados através de processos obsessivos. Olha a gravidade que a culpa, a ausência do auto-perdão, a ausência do perdão levam as pessoas. Elas começam a se associar a espíritos equivocados para fazer o mal, perpetrar o mal, perpetrar esse sentimento de culpa. Somente esse exercício de autovalorização é que vai começar a combater essas nossas fraquezas. E quando a gente fala exercício de autovalorização, é a oportunidade que nós temos de nos conhecer realmente quem somos neste momento em que nós estamos vivendo aqui, para que todo esse processo posterior não venha a acontecer. Então, quando eu faço exercício de autovalorização, eu estou me preparando para exercer o auto-perdão, quer dizer, o perdão das minhas falhas, daquelas falhas inconfessáveis que eu tenho e que
muitas delas permeiam o meu passado. Não é querer passar um pano e esquecer as minhas falhas, mas é dar um novo significado para elas. É olhar para as falhas e ressignificá-las, ver por que elas aconteceram e fazer com que elas não voltem mais a acontecer. É eu dar um salto de qualidade no meu processo evolutivo. Não que o processo evolutivo se faça de saltos, mas é eu antever situações que possam me causar culpa. Então é eu começar a buscar naquilo que nós chamamos de luz imperecível, que são as orientações contidas no Evangelho de Jesus, que permeiam todas as culturas, mesmo que essas culturas não sejam cristãs, mas a espiritualidade amiga enviada pelo Cristo permeia todas essas culturas e divulgaram os conteúdos do Evangelho em todas essas culturas. É eu buscar essas informações e procurar trilhar a minha vida de conformidade com essas informações. O exercício do perdão, ele não é difícil. Perdoar não é difícil. Agora, para perdoar, você precisa primeiro se auto-perdoar. Esse é mais difícil. Porque quando você aprende a se perdoar, você fez todo o trabalho mais difícil, que é reconhecer fragilidades que até então você achava que não tinha, porque o teu sentimento de vaidade, o teu sentimento de soberba, o teu sentimento de orgulho, o teu sentimento de autossuficiência te impedia de perceber isso aí. Então, quando a gente extingue, a gente transforma esses sentimentos de soberba, de orgulho, de vaidade em humildade, quer dizer, você se torna uma pessoa melhor. E sendo você uma pessoa melhor, que quando a gente se transforma numa pessoa humilde, a gente consegue perceber a dor do outro. A gente consegue perceber o mal que faz para o outro. A gente consegue perceber o que é que a gente pode fazer para que o outro também não sofra. E aí se torna fácil perdoar, porque você já sabe das necessidades do outro, que são as mesmas suas. Então, se você conseguiu se perdoar as suas dívidas do passado, ressignificando-as, você tem condição hoje de perdoar, de agir com misericórdia para com todas aquelas pessoas que, mesmo ainda não tendo tido a oportunidade ou o discernimento necessário para agir corretamente com você, mas você não vai agir de forma incorreta com eles, porque você já tem o conhecimento. Então você perdoa. E fez de novo, perdoa de novo. E fez de novo, e perdoa de novo. É a questão de perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Que na forma metafórica, como Jesus falou, ele nos diz que o perdão ele é ilimitado. Não são 490 vezes só, não. É ilimitado. Perdoar, perdoar, perdoar. Porque um dia, esse irmão que demandou tanto perdão nosso, ele vai fazer esse mesmo exercício que nós fizemos e vai chegar às mesmas conclusões e vai compreender a misericórdia que tiveram com ele e vai agir de forma misericordiosa também para com os outros. E o perdão para com os outros, ele não deve ser um perdão tão somente para apaziguar ânimos, que é aquele perdão da boca para fora. Eu já vi até uma expressão que diz assim: eu perdoo, mas não esqueço, então não perdoo. Se você está guardando lixo dentro de você, é porque você não perdoou. E esse lixo, ele causa um mal tão grande na gente, porque ele atrai para ele, com ele, as energias mais deletérias, as energias mais difíceis, aquelas energias que os espíritos inferiores usam para fazer o mal. E nós começamos a produzir essas energias e nos associamos a esses espíritos.
para a gente ver quanto a ausência de perdão faz com que nós nos associemos ao que existe de pior. Então precisamos tirar todo esse lixo mental, extinguir de nós todo esse lixo, transformar esse lixo em oportunidades de socorro, de auxílio e de amparo a toda e qualquer pessoa que conosco mantém relacionamento. A coragem de chegar até uma pessoa e pedir perdão, ela é ímpar. Ela é dada por aqueles 5 tipos de conhecimento. E quando a gente não reúne esses tipos de conhecimento, autoestima, autorrespeito, autoconfiança, autovirtude, não. Me perdi. Autorrespeito, autoestima, autoaceitação, autoconfiança, autovalorização. Se a gente não faz isso, a gente cai na dificuldade de solicitar o perdão, porque a gente ainda não sabe como pedir, a gente não quer pedir e a gente não sabe, não tem certeza se o nosso perdão vai ser aceito, porque ainda não vislumbramos em nós a transformação interior, né? Então, essa capacidade que nós temos de solicitar o perdão e a coragem também de perdoar, sabe, são mecanismos para nós com aparências terapêuticas, nos curam, trabalham no nosso íntimo. Ainda hoje nós estávamos conversando sobre doenças mentais, sobre esquizofrenia, essas coisas na nossa reunião prévia ali, e aí me vem exatamente isso aí, sabe como é? A gente precisa ter coragem de enfrentar os nossos dramas, né? Fazer o esforço necessário que for para expandir a qualidade dos nossos pensamentos, elevar os nossos pensamentos, porque a nós, quando a gente eleva os nossos pensamentos, a nós se associam espíritos que têm a mesma qualidade de pensamentos elevados. São espíritos que já passaram por essas dificuldades pelas quais nós estamos passando e lograram sucesso. Então são forças que se unem a nós na busca de cumprir com aquilo que o próprio Cristo nos ensina. Fazei aos outros o que vós gostariais que vos fizessem. Então, se eu me perdoo, é um processo de crescimento e de cumprimento das orientações do Cristo. Se eu vou até o outro, eu também estou fazendo isso. E o próprio Cristo diz, se tendes alguma coisa com o teu irmão, contra teu irmão, antes de colocar a tua oferenda no altar, retorna e faze as pazes com o teu irmão. Olha só, o sacrifício mais agradável a Deus não é a doação, não é a caridade, não é a caridade material, não é você fazer quaisquer coisas para o engrandecimento da tua religião. O maior sacrifício, o sacrifício mais agradável a Deus é você se reconciliar com todos aqueles a quem você ofendeu. É você se reconciliar com todas as dificuldades que você construiu na sua vida. Porque nossa vida hoje é um reflexo do nosso passado. Se hoje nós temos dificuldades, muitas das nossas dificuldades decorrem das culpas do nosso passado. Então precisamos resgatar essas culpas, precisamos trazê-las para agora e ressignificá-las, retrabalhar, e sempre tendo em mente que a luz imperecível do Evangelho de Jesus tem as respostas para nós. Conversemos mais com as pessoas às quais nós gostamos e nós respeitamos, e busquemos conhecer uns aos outros, e procuremos também conhecer aqueles
a quem nós ofendemos ou aqueles que nos ofenderam. Aí a gente vai ver a quantidade de dor que habita nesses corações. A gente vai poder avaliar a real necessidade que essas pessoas têm dessa interlocução amorosa conosco e nos colocarmos para fazer e nos prontificarmos a fazer. Tão somente assim o nosso sentimento de culpa, a nossa necessidade de auto-perdão e a nossa necessidade de perdoar e buscar o perdão para as nossas ofensas estará consolidado dentro de nós, e aí a prece do Pai Nosso vai fazer todo sentido para nós. Nós passaremos a conhecer um pouco mais de Deus nosso Pai. Nós passaremos a conhecer um pouco mais do Mestre que nos ensinou a fazer essa prece. Que Deus nos abençoe a todos. Finalizada a palestra, nós agradecemos a sua atenção, agradecemos ter sintonizado em nosso canal e agora pedimos que você beba da água que você colocou para fluidificar. Certamente auxiliará a você, auxiliará com os fluidos necessários à sua saúde, notadamente a sua saúde mental e espiritual. Boa noite.